Tem gente que vai passar a vida inteira tentando encher um balde furado. Elas correm, se esforçam, buscam mais água, mais trabalho, mais horas extras, mais oportunidades, mas no final do dia, o balde está sempre vazio. A água escorre por buracos que elas nem sabem que existem. Essa era a minha vida. Eu sentia que, por mais que Deus me abençoasse, por mais que as oportunidades chegassem, eu nunca conseguia reter nada. O dinheiro, a paz, a alegria, tudo parecia vazar por entre meus dedos. Eu vivia em um estado constante de quase. Quase paguei as contas, quase tive paz, quase fui feliz. Eu achava que o problema era a falta de água. Eu precisava de uma fonte maior, de um salário maior, de um milagre maior. Mas a revelação que mudou tudo, que encontrei tanto na sabedoria da Bíblia, quanto nos princípios de homens como Napoleon Hill, foi devastadora e libertadora. O problema não era a fonte. O problema era o recipiente. Eu era um vaso quebrado. E o que eu descobri é que a pobreza não é a ausência de bênçãos, é a incapacidade de retê-las. É por isso que estou aqui, para te mostrar os 3 tipos de rachaduras que mantêm sua vida vazia e, o mais importante, como o oleiro divino pode consertar o seu vaso de dentro para fora. Fique comigo, porque se você permitir que suas rachaduras sejam curadas, você não precisará mais correr atrás da água. Você se tornará uma fonte que transborda. A primeira rachadura que nos mantém vazios é a rachadura da identidade. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como imagina na sua alma, assim ele é. Napoleon Hill ecoou isso, dizendo que você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. O que isso significa? Significa que você tem uma autoimagem, uma identidade invisível, e sua vida nunca poderá ir além dos limites dessa identidade. Se no fundo você se vê como alguém que nasceu para sofrer, como um pobre coitado, como alguém que nunca tem sorte com dinheiro, você pode ganhar na loteria amanhã. Eu te garanto, em 1 ou 2 anos você estará quebrado de novo. Por quê? Porque um vaso pequeno não consegue conter uma grande quantidade de água. Sua identidade de pobre sabotará a riqueza, porque a riqueza não cabe na história que você conta sobre si mesmo. Essa rachadura é sutil. Ela se manifesta em frases como isso não é para mim, ou quem sou eu para sonhar com isso? É a síndrome do impostor espiritual. Você ora por uma bênção, mas quando ela se aproxima, você a repele, porque no fundo não se sente digno dela. A cura para essa rachadura não é mais esforço, é uma nova declaração. É você parar de se identificar com suas circunstâncias e começar a se identificar com sua filiação. Você não é um endividado, você é filho do dono do ouro e da prata. Você não é um fracassado, você é mais que vencedor em Cristo. Mudar sua identidade é um ato de fé. É começar a se ver como Deus te vê. E quando você se vê como um vaso de honra, você para de aceitar o lixo que o mundo tenta jogar dentro de você. A segunda rachadura é a rachadura da mentalidade. Essa é a rachadura das crenças que você tem sobre o mundo e principalmente sobre o dinheiro. São as mentiras que você ouviu e aceitou como verdade. Dinheiro é a raiz de todo mal. Rico não entra no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Essas interpretações erradas criaram uma rachadura enorme no vaso de muitas pessoas. Elas querem a bênção da prosperidade, mas têm medo dela. Elas oram por mais dinheiro, mas subconscientemente acreditam que o dinheiro é algo ruim que as afastará de Deus. É um conflito interno. É como tentar encher o vaso enquanto ele mesmo se inclina para derramar a água. Não funciona. A cura para essa rachadura é a verdade que liberta. É entender o que a palavra realmente diz. O dinheiro não é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é. A Bíblia está cheia de homens e mulheres de Deus que eram extremamente prósperos. Abraão, Jó, Davi, o próprio Salomão. Eles não eram ricos apesar de sua fé. Eles eram ricos por
causa dela. Eles entendiam que a prosperidade, quando usada para o reino, é uma ferramenta poderosa de bênção. Napoleon Hill descobriu o mesmo no mundo dos negócios. Ele disse que as riquezas começam com o estado de espírito. Se seu estado de espírito sobre o dinheiro é de medo e culpa, você nunca o terá em abundância. Você precisa consertar sua relação com o dinheiro, vê-lo não como um Deus a ser adorado, nem como um demônio a ser temido, mas como um servo, um recurso que, em mãos justas, pode fazer um bem extraordinário. A terceira e mais perigosa rachadura é a rachadura dos hábitos. Esta é a rachadura na base do vaso. É por onde tudo vaza. Você pode ter uma identidade forte e uma mentalidade correta, mas se seus hábitos diários são de indisciplina, de desperdício, de procrastinação, de nada adianta. Sua identidade diz, eu sou próspero, mas o seu extrato bancário mostra que você gasta mais do que ganha. Sua mentalidade diz, dinheiro é uma bênção, mas seus hábitos são de não dizimar, não ofertar, não semear. Isso é uma incongruência, e Deus não pode abençoar a desordem. A cura para essa rachadura é a disciplina como um ato de adoração. A Bíblia nos ensina a sermos bons mordomos. Um mordomo é alguém que administra os recursos do seu senhor com sabedoria. Seu tempo, seus talentos, seu dinheiro, nada disso é seu, é dele. E um dia prestaremos contas de como administramos o que nos foi confiado. Napoleon Hill chamou isso de autodisciplina. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Organizar suas finanças não é uma tarefa chata, é um ato espiritual. É dizer a Deus, Senhor, eu estou cuidando do pouco que o Senhor me deu, para que o Senhor possa me confiar o muito. Muitos oram, Senhor, me dê R$1 milhão, e Deus olha para o vaso caquejado da vida financeira da pessoa e pensa, se eu derramar R$1 milhão aí, em 6 meses terá vazado tudo e a situação será pior do que antes. Primeiro, o oleiro precisa consertar o vaso. Você não está quebrado. Você talvez seja apenas um vaso com algumas rachaduras. E a boa notícia é que o oleiro é especialista em restauração. O processo é simples, mas não é fácil. Primeiro, reconheça suas rachaduras. Seja honesto. Onde está vazando sua vida? Na sua identidade? Na sua mentalidade? Ou nos seus hábitos? Segundo, entregue os cacos ao oleiro. Em oração, confesse suas falhas e peça a Ele que te refaça. Peça uma nova identidade, uma mente renovada, um espírito de disciplina. E terceiro, faça a sua parte. Comece a agir como o vaso novo que você é em Cristo. Declare sua nova identidade. Estude a palavra para consertar sua mentalidade e crie um pequeno hábito de disciplina hoje para consertar a base do seu vaso. A abundância não está te evitando, ela está apenas esperando por um recipiente que possa contê-la. Deixe de ser um balde furado, permita-se ser um vaso de honra e prepare-se não para correr atrás da água, mas para transbordar.